Voltando, então, à história da psicologia no Brasil, nós vamos falar sobre um momento difícil. Esse momento difícil é o da década de 70, nos anos em que a ditadura ficou mais forte aqui no Brasil. Foram também os anos da expansão dos manicômios, né, dos hospícios, com essa lógica manicomial. Cada vez mais as pessoas passavam tempo nesses manicômios em internações de longa duração, inclusive pessoas internadas para uma vida inteira. A internação havia essa ideia de que é uma espécie de tratamento moral, mas nós sabemos que é uma forma de brutalidade, uma forma de violência. Neste livro, que chama Holocausto Brasileiro, Vida, Genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil, a Daniela Arbex, que também tem um documentário com esse mesmo título, para quem quiser assistir, ela traz imagens de como eram as condições violentas e excludentes nos manicômios, né? Eram muito mais pessoas do que o espaço físico podia comportar. E essas pessoas, elas ficavam lá sem poder sair, elas ficavam trancafiadas, né? Então, o tratamento era visto como privação de liberdade. Só que não havia, na verdade, um tratamento. O que acontecia é que lá as pessoas ficavam aglomeradas, vivendo ali, sem espaço para as pessoas, sem alimentação suficiente, dormindo no chão, sem medicamento quando tinham problemas de saúde, com uma série de violações dos direitos, uma série de questões precárias, né? Aqui está uma imagem das pessoas nas grades. Aqui no pátio, a gente vê como não havia atividades, não havia algo que as pessoas pudessem fazer, não havia tarefas em que elas pudessem se envolver por escolha, algo de aprendizado, algo de cuidado. Como que é possível chamar de tratamento, né? Trancar as pessoas. Trancar as pessoas e deixá-las lá, trancadas, sem condições básicas, né? Aqui está onde elas dormiam. A gente vê como tem bem um quê de abandono, de precariedade, e dizer e chamar de tratamento, né? Dizer que o manicômio é um tratamento para loucura. Aqui um homem bebendo a água do chão, né? A gente vê sem condições de cuidado dessas pessoas. Aqui elas se locomovendo para ir para um campo de trabalho forçado, e depois retornavam, elas não eram remuneradas por esse trabalho era algo forçado para elas. Quem se interessar mais por essas violações de direito, o documentário Holocausto Brasileiro, ele é bem forte. E aí nós temos no Brasil a chamada luta antimanicomial e uma busca por uma sociedade sem manicômio, né? E nós, profissionais da psicologia, junto com profissionais da saúde mental como um todo, junto com familiares e usuárias da saúde mental, chega, não dá mais para mentir, enganar, essa forma tão destrutiva e violenta e brutal, chamar de tratamento, chamar de cuidado, para que as pessoas com problemas de saúde mental possam mesmo ser cuidadas. Elas precisam ser cuidadas em liberdade e elas precisam ser tratadas e não trancadas. Essas são as bases da luta antimanicomial. Acabar com as práticas de internamento e isolamento e acabar com as práticas violentas e de violação de direitos que aconteciam nesses espaços. Aqui é uma campanha, né, da luta antimanicomial. Trancar não é tratar. 18 de maio, dia da luta antimanicomial, para a gente deixar de confundir, né, enclausurar como uma forma de cuidar. Aqui nós temos uma outra imagem. Manicômio nunca mais. Saúde não se vende, loucura não se prende, por políticas públicas antimanicomiais. Essa é a carta de Bauru, que Bauru foi uma cidade
de bastante mobilização, uma cidade que teve um papel importante na luta manicomial, e na Carta de Bauru é trazido assim: o manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida. Organizado em vários estados, o movimento caminha agora para uma articulação nacional. Tal articulação buscará dar conta da organização dos trabalhadores em saúde mental, aliados efetiva e sistematicamente ao movimento popular e sindical. Contra a mercantilização da loucura, contra a mercantilização da doença, contra uma reforma sanitária privatizante e autoritária, por uma reforma sanitária democrática e popular, pela reforma agrária e urbana, pela organização livre e independente dos trabalhadores, pelo direito à sindicalização dos serviços públicos e pelo Dia Nacional de Luta Antimanicomial em 88, por uma sociedade sem manicômios. Bauru, dezembro de 1987. Então, lutar contra os manicômios é lutar contra uma lógica de violação de direitos. E aí eu queria, dando os exemplos violentos e brutais, eu queria dar um exemplo maravilhoso, que é um exemplo da Anísia da Silveira. No semestre passado nós fizemos um evento sobre o filme da Nise, o Nise, Coração da Loucura, né? E a Nise, ela é um exemplo de tratamento. Ela começa a trabalhar em um hospital psiquiátrico e transforma como as práticas eram até então. Era um hospital psiquiátrico em que as pessoas estavam lá trancadas, isoladas, não tinham atividades para fazer, não tinham momentos de socialização, não tinham práticas terapêuticas de cuidado. E a Nise, ela vai propor, a partir da perspectiva junguiana, né, de um psicólogo da Suíça, que é o Jung, ela vai propor. Aqui eu vou ler para vocês a carta que ela escreveu para o Jung, que aparece no filme, em que ela conta sobre o trabalho que ela está fazendo com usuários desse hospital psiquiátrico, que envolve principalmente a busca da expressão pela arte. A arte como forma de cuidado, a arte como meio de expressão. Aí a gente vê o abismo, né, entre o manicômio como um espaço de violação de direitos e a Nise fazendo um trabalho de escuta, de atenção, de sensibilidade e de cuidado. Professor Carl Gustav Jung, mestre no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Nessa perspectiva, gente, antimanicomial, cuidado e liberdade estão juntos. Nenhuma sugestão lhes é dada, nenhum modelo é proposto. Com minhas mais respeitosas homenagens, eu vos envio algumas fotografias de pinturas, que me pareceram mandalas ou formas aproximadas, porque Jung tem uma teoria sobre as mandalas e a questão da saúde psíquica, do desenvolvimento, da individuação, da integração. Então é interessante essa comunicação que ela faz, né, seguindo esse embasamento teórico para trazer a arte como forma de cuidado. Elas foram pintadas espontaneamente pelos esquizofrênicos. E eis que surgem imagens primordiais em suas pinturas, apresentando uma demonstração empírica e convincente da psicologia analítica. Eu mal poderia expressar, mestre, o quanto o estudo de seus livros tem trazido luz ao meu trabalho como psiquiatra, além de muito me ajudar pessoalmente. Com admiração, Nise da Silveira. E é muito bonito conhecer o exemplo da Nise, né? Aqui está uma imagem dela. E eu sugiro que vocês assistam o filme Nise, Coração da Loucura, quem não assistiu, para conhecer sobre essas possibilidades tão motivadoras, tão inspiradoras e tão transformadoras da psicologia.